Olá! Começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos aqui na Santa Cecília TV. O nosso programa de hoje será a evolução do pensamento filosófico e cosmológico. E para falar sobre esse tema, estou com Márcia Semenov. Ela é filósofa pela USP e também professora universitária. Bom, Márcia, obrigada por estar mais uma vez aqui no Espiritualidade em Debate. Entendo o quê? E para falar sobre essa evolução do pensamento, né, filosófico, né, cosmológico. E a gente, para situar tudo isso, a gente precisa colocar de uma pergunta, né, sobre a ciência, né? Sim. Como foi que surgiu, né, a ciência como nós a conhecemos? Bom, se nós formos pular para como está agora, a partir do século XVII, 16, 17, aí nós vamos desprezar a contribuição dos gregos, né? Não podemos. Não podemos. Então temos que ver que teve uma pré-ciência, já houve um trabalho científico da parte dos gregos, só que eles não tinham a tecnologia, mas eles pensaram em muitas coisas alternativas, né? Que eram pontos de vista de teorias cosmológicas, né? Mas, na verdade, ciência como nós a temos hoje, se verifica o nascimento dela no século XVI, com a escrita do De Revolutionibus Orbium Celestium, que é a revolução das esferas celestes, escrita por Nicolau Copérnico, que era um cônego, assim, muito tímido, sabe? Mas ele conseguiu escrever. Ele não sabia se escrever. Foi o livro que ele escreveu. Depois ele fez uma abreviação, né, desse livro, no mesmo ano, chamada Comentariolos. Esse foi bem divulgado. Agora, o livro do De Revolutionibus, ele era tão difícil de ler que poucas pessoas leram. Então, quem tem o De Revolutionibus tem, assim, um livro raríssimo, que só deve ter em museus, assim, no Vaticano, em lugares assim, porque realmente é um livro raro mesmo, né? Difícil. E já o Comentariolos, que também está difícil, mas pelo menos o Comentariolos foi mais divulgado e as pessoas entenderam. Nessa época, nesse mesmo ano de 1543, Andrei Vesalius, escreveu a estrutura do corpo humano. Ele escreve a estrutura do corpo humano, que seria assim, uma fábrica, né, do corpo humano. Como é que era o corpo humano mesmo? O que havia no corpo humano? Que era difícil de acontecer antigamente, devido à dissecação de cadáveres, que era proibida. A igreja não admitia isso. Mas, primeiro, são coisas que começaram a fundamentar a ciência. Em anatomia, o Vesalius. Ou Vesalius, como alguns falam. Em cosmologia, que mudou toda a física, criou a Revolução Copernicana Galileana, foi Copérnico que começou, né? E como Copérnico pensava o universo? Bom, já pensou diferente daquilo que Ptolomeu fez no século II, depois de Cristo. O egípcio Ptolomeu, ele seguia aquilo que Aristóteles vinha pregando, que era o sistema geocêntrico. Platão não. Platão ele era heliocentrista, né? O Sol no centro do universo, mas depois ele gostava muito de Aristóteles, sabe? Ele chamava até Aristóteles de o leitor. Mas Aristóteles era um excelente aluno, então ele acabou achando que Aristóteles talvez estivesse certo. Mas o que eles pensavam antigamente era o sistema geocêntrico. Então, com a Revolução Copernicana, partiu-se do geocentrismo, a Terra, geo é Terra, no centro do universo, e em volta a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol no lugar da Terra, Marte e Júpiter. Eram só esses que se conheciam. Desculpe, tinha Saturno também. Até aí eram os que eram vistos a olho nu, porque não tinha essa poluição que nós temos hoje, né? E que hoje até as estrelas são difíceis de serem vistas na cidade, tem muita poluição. Mas naquele tempo dava para ver, dava para estudar, mas, então, a partir de 1543, Copérnico criou um sistema heliocêntrico que veio ressuscitar
as ideias de Aristarco de Samos, do século III a.C. Muito contra a vontade dos cientistas da época de Aristarco, século III a.C., ele fala do sistema heliocêntrico, que não teve sucesso, porque Aristóteles deu força para o geocentrismo. Então, tudo que Aristóteles falava era assim uma ordem, né? Era uma coisa para ser cumprida, né? Então, ele foi mestre de Alexandre Magno, e ele ficou sendo 9 anos mestre de Alexandre Magno, que era rei, né? E daquela época, tudo que ele queria, ele não era filósofo de gabinete, ele ia para a natureza mesmo. Ele ia fazer observações, tudo que ele precisava, Alexandre providenciava para ele, né? Bom, voltando para cá, então, Copérnico era um cônego tímido, mas conseguiu, tinha um tio que era da igreja e um bispo. Então, Copérnico, aos poucos, chegou ao canonato. Ele foi cônego. Mas teve também, logo depois, uma revolução. A Revolução Copernicana ela foi devida a ele. Tá. Mas ele foi muito xingado por todos os religiosos da época. Lutero não se conformava com essa ideia de heliocentrismo, o Sol no centro do universo. Eles pensaram que o Sol fosse o centro do universo mesmo, e as estrelas fossem fixas. Eles não sabiam que existia Via Láctea, que existia galáxias. Eles não tinham noção dessas coisas. Essas coisas vieram, né, com o tempo. Como hoje, que nós sabemos até que teve Big Bang, e dá para avaliar a idade da Terra, dá para avaliar tanta coisa, né? Mas naquela época, não. Então, a ideia era do senso comum. Era o senso comum, quer dizer, como qualquer pessoa leiga pensa. Que nem um capial lá no campo, um caipira que nunca foi para a escola, ele olha assim, o sol nasce a leste, o sol se põe a oeste. O que é? É porque nós somos parados e o sol é que anda, né? Então é assim que se pensava no geocentrismo. E como os gregos pensaram, mas depois teve a Idade Média, na Idade Média só se pensou o método, propriamente. E depois, com o Renascimento, é que vieram novamente as ciências, né? Houve também o progresso da matemática, né? E outras ciências. Mas tudo isso acabou causando um grande tumulto nos pensares da época, não? Nem fale. Eles não se conformavam dessas mudanças. Muita gente foi para a fogueira por causa disso. Giordano Bruno também pegou fogueira. E o Galileu Galilei, para não ir para a fogueira, que ele era muito amigo do Papa Urbano VIII, ele então foi preso. Ele foi preso. E ele respondeu no Tribunal do Santo Ofício. Coitado, né? Ele teve, assim, que ir várias vezes a chamada do Tribunal do Santo Ofício e teve que jurar sobre a Bíblia que ele não estava de acordo com as ideias que ele escreveu. Teve que desdizer o que disse. Certo. Bom, como a gente está falando, né, sobre essa evolução do pensamento, a gente também pode citar Kepler. Podemos. Né? Porque ele também foi importante para essa compreensão, né? A Revolução Copernicana existiu pelos esforços de Galileu. Tá. Galileu não dava a aula dele pelo sistema geocêntrico. Ele já dava o sistema copernicano. Então, ele não era ptolomaico, ele era copernicano, né? Então, ele não era aristotélico também, era copernicano, era moderno, como se fala. Mas Kepler é contemporâneo de Galileu. E ele vai visitar Galileu quando Galileu está preso. E Kepler faz 3 leis muito importantes sobre o movimento da Terra em volta do Sol. Ele descobre que o movimento de translação, aquele que a Terra faz em volta do Sol, é elíptico, não é redondo, circular, como o dogma de Platão dizia. Platão dizia tudo é circular no céu. Os céus são incorruptíveis. A figura perfeita é o círculo. Ela começa e termina no mesmo lugar e é tudo igual a partir do seu centro. Então, isso era um dogma, mas realmente
Kepler, Johannes Kepler, ele conseguiu explicar pelas leis, a lei do movimento, que depois Newton, também Isaac Newton, vai absorver essa ideia. E vai explicar a mesma coisa, né? Que o tempo de rotação, a área varrida pela Terra, né, ou qualquer outro planeta em torno do Sol, elíptica, né? Ela tem a mesma área que tem aquela área interna que está ali na órbita, do centro, né? Do centro do Sol até ela, até onde estava a órbita, né, do planeta. Então, aquela medida toda ali é bem baseada na área interna. Então, são 3 leis. A principal é essa que o Newton vai usar também. Fala da equivalência, né? De tempo, fala em tempo e fala em área, né? Então, isso é muito importante, né? Kepler, Galileu e Newton foram contemporâneos? Não, Newton não. Não. Newton nasceu em 1624, exatamente em dezembro, quando Galileu morreu em janeiro de 1624. Então, um morre no século XVII, o outro nasce no século XVII, justamente em 1624. É interessante que 1924, 8 de janeiro, é a data de nascimento do Stephen Hawking. Então, ele fala que não podia deixar de fazer alguma homenagem, né, para quem ele gosta tanto, né, que era o Newton. Até ele ocupa a cadeira de Newton, ele ocupou até o ano passado, no dia 18 de março, né, quando ele veio a desencarnar, né? Porque é interessante, né, como os desdobramentos, né, da evolução de um pensar ocorrem naquela, né, vai ocorrendo naquela época, né, e em consonância. Isso é muito, muito interessante. Eles não chegaram a se conhecer, mas diz Newton que não sabia do que o Kepler tinha escrito lá na Prússia, mas o Newton na Alemanha e tal, quem sabe. Mas acontece que o Newton na Inglaterra, desculpe, e o Kepler na Prússia, mas é estranho, né? Porque é o caso do Leibniz. O Leibniz também diz que encontrou a gravitação universal junto com Newton, da mesma época. Mas parece que houve qualquer coisa aí de comunicação do Leibniz em cima de olho nas coisas do Newton, ou alguma coisa diferente, mas houve. Quer dizer, são coisas na história que são inexplicáveis, né? Está na psicosfera de uma época, né, que vai acabar passando de um para o outro, apesar de cidades distantes, numa época que não tinha internet, a comunicação era bem escassa. Bem parca. E eles... Tanto que o Copérnico, ele aparece mesmo porque no século XV aparece a imprensa, né, de Gutenberg. Sim. Então, isso favoreceu a divulgação do pensamento dele, né? Eu não sei, mas eu penso que isso, né? Na tese de doutorado eu cheguei a defender esse ponto de vista, porque parece mesmo que está por aí, né? Tudo se encadeia, né? E a vida continua, né? Com certeza. Marta, a gente vai continuar um pouquinho mais sobre essa evolução cosmológica no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos aqui na Santa Cecília TV. Você que está em casa, toda vez que você quiser saber um pouco sobre a programação da Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site www.amesantos.net.br ou também pode saber de nossas atividades, cursos e palestras no Facebook, que é Ame-Santos. No programa de hoje estamos falando sobre a evolução do pensamento filosófico e cosmológico. E para abordar esse tema, eu estou com Márcia Semenov. Ela é filósofa da USP e também professora universitária.
Bom, Márcia, fazendo um link agora, né, toda essa parte da ciência, né, com toda essa parte da cosmológica, com um pouco do que de religião. Como que foi vista, né, essa questão do heliocentrismo, né, pelo cristianismo? Ela demorou para ser aceita, muitos anos mesmo, chega a ser séculos. Na época em que Rousseau vivia, havia questionamentos, século XVIII, e ele gostava de pegar a luneta e ficar olhando para os céus e tomando nota. Então diziam que tinha algum problema, sabe? De ficar à noite olhando para as estrelas, tinha que colocar um pano preto em cima para poder olhar para as estrelas, né? Então, nessa época, ainda havia perseguição. Tanto que disseram também que não só os livros dele deveriam ser queimados, mas ele também deveria ser queimado. Então, esse negócio de queimar pessoas vivas, isso ainda continuou, sabe? Mas foi parando. No século XIX não se vê mais isso, né? A passagem do século XVIII para o XIX, isso foi se encerrando. Porque problemas políticos, outras preocupações foram tomando conta da humanidade, né? E a ciência chega, né? E propriamente a aceitação científica, ela foi difícil. Basta dizer que tantos anos depois, né? Quase 400 anos depois, o Papa João Paulo II foi a Firenze, né, que é Florença. Foi lá na igreja onde estão os restos mortais de Galileu e foi se desculpar, foi pedir perdão em nome do clero. Fala assim, é muito tempo depois, mas não é tanto tempo depois, não. Se for ver isso daqui a mais 5.000 anos, isso aqui não é nada, né? Mas realmente demorou. Foi a clareza do pensamento do João Paulo II, que tinha, quando era mais jovem, era mais flexível, né? Então ele foi pedir perdão publicamente, né? Para Galileu Galilei e esteve lá na igreja em que estão os restos mortais dele, em Florença, na Itália. Pois bem, mas na época mesmo, houve uma perseguição a todas as leituras da época, né? Copérnico esperou até o finalzinho de sua vida para colocar seus livros em público. Ele só publicou seus livros exatamente em 1543, quando ele estava bem doente, ele estava com medo de publicar, mas Rético, seu discípulo, insistiu muito. Então Copérnico se viu assim, obrigado com essa dívida para com o alunado, né, de fazer o que ele tinha se proposto. Então ele publicou o De Revolutionibus. Logo em seguida saiu o Comentariolos, né? E logo depois ele morreu. Ele não foi para a fogueira. Mas Galileu, ele foi ameaçado. Urbano VIII, o Papa, que como era amigo dele, nunca pensava que o Galileu ia criar uma decepção dessa, né? Então Galileu fez experiências, mostrou o movimento da Terra, como é que cairia um corpo jogado do alto dizem até que da Torre de Pisa, né? Na Itália, ele jogou bolas de canhão, e uma maior, outra menor, para ver qual que batia no chão primeiro, enfim, para ver qual seria a ideia de uma Terra em movimento. Porque a Terra estática, segundo Ptolomeu, se o pássaro quisesse pegar uma minhoquinha que estava lá, ele não poderia, ele pode, mas se a Terra se mexesse, ele ficaria voando a vida inteira, porque a minhoca iria embora junto com a Terra. Além do mais, nada pararia em cima da Terra. A mentalidade do homem na Idade Média foi difícil mesmo, para aceitar a renovação. Aliás, sempre é assim, né? Toda vez que vem uma mudança de paradigma, ela vem sempre com bastante relutância, né? Com bastante resistência. Exatamente. Thomas Samuel Kuhn explica direitinho essa questão dos paradigmas, né?
ele escreve sobre a estrutura das revoluções científicas, que é o nome do livro que ele escreve, e ele lança essa questão dos paradigmas. Foi um livro editado pela editora Perspectiva, não sei se ainda está, não está, mas acontece que esse livro fala que paradigmas pode ser definido como tantas coisas diferentes, né? Há mais de 10 formas de definir diferentemente paradigma, né? Então, a mudança de paradigma, como você falou, é isso mesmo que aconteceu. E outros também pensadores atuais chegaram a escrever sobre isso. Brian Mack escreveu muito sobre isso, e muitos outros. Eles explicam, né, o choque que dá o paradigma quando muda. O que se pensa de Deus numa hora dessa, não? O que se pensa do homem nesse mundo, o que se pensa dos fundamentos religiosos que nós temos, o que vai desmentir o quê? Porque há no livro de Josué uma passagem que diz que a terra, o sol para a sua rota em torno da terra, enquanto Moisés segura os braços para dar bênçãos ao povo que está em guerra. Então, foi uma tarde inteira de lutas, né? E justamente isso era assim um dogma, dizendo que se o Sol tem rota, então quem gira em torno de quem seria o Sol em torno da Terra, né? Certo. Deu para entender? Deu, claro. Bom, e vamos trazer um pouquinho mais para a Gênese. Né? A Gênese surgiu, o livro foi escrito em 1868, se eu não me engano. Isso mesmo. E na Gênese também tem essa questão, né, da cosmologia, né, do avanço, do compreender do universo. Como que isso aparece na obra de Kardec? No capítulo 17, versículo ou item, como quiser falar, 32, existe a passagem em que Kardec explica o papel da ciência, e que é ela que vai acabar com essa imobilidade das religiões. Todas elas se julgam únicas com a verdade, né, para com a verdade. Então, cada uma defende aquilo que crê. Seja Alá, seja Deus mesmo, seja qualquer nome que se dê para Deus, né? Esse Deus aí que é o certo. Cada um defende o seu. Mas isso não é tão importante, segundo diz Kardec. O importante é dizer que realmente existe um Deus e que, portanto, de acordo com o pensamento científico, que vai ser uma área neutra para todas as religiões, e todas elas estão se baseando na ciência. Olha, isso ele escreveu em 1868, hein? Século XIX, no centro do século XIX. Ele diz que todos nós teríamos que nos basear na ciência, o que ela faz, o que ela ia criar, e realmente ela criou muita coisa, né? Vem criando sem parar. E é nessa área neutra que vai se decidir, através dela, coisas que vão ter que ser limpas, apuradas direito em cada religião e deixadas de lado. Daí, então, usando a razão, como diziam os gregos, né, e a objetividade, nós vamos ter que largar a superstição e vai haver uma religião única. É importante religião para o homem? É importante do ponto de vista da piedade, da caridade. Mas a pessoa não pode fazer o bem sendo ateu? Até pode, mas não com o sentido de ajudar o meu irmão. É essa que é a ideia, né? A ideia é bem essa. Já não está fazendo caridade, está dando, mas não está sedando junto, né? Então, a religião que vai ser firmada, né? Como se fala assim, positivamente, né? Como se usava naquele século de Kardec, né? Firmada, será aquela que vai se fundamentar em cima da ciência. Né? Portanto, a ciência vai ser o campo neutro. Né? E aí, então, vai haver a imparcialidade
para a escolha do que é reto, do que é certo, e todos se confraternizarão. Está bem mesmo no versículo 32 do capítulo 17, de A Gênese. A Gênese. De Allan Kardec. A Gênese fala, né, desde o início, né, de tudo, o início do mundo, do universo. Sim, como um toca todo, na né? ciência o tempo todo. É um livro Kardec mais teria científico aceitado, deles, né? É, bem Livro mais científico. científico. É o mais científico. E Kardec, se visse hoje como é que está a ciência, né? Ele já teria aceitado naquela época, coisa que não se aceitou por muito tempo dentro de religiões, né? Naquela época da Revolução Copernicana, né? Porque realmente nós chegamos no momento próprio para o ser humano ter essas revelações, né? E 150 anos depois também do lançamento da Gênese. Então, quer dizer, já deu tempo para assimilar, para comprovar algumas situações, algumas... o que seria hipótese, hoje já tem comprovação também, né? Sim, é a terceira revelação, como se fala, né? Isso também está escrito por Kardec, né? Ele fala que é a revelação mesmo do Espírito. Finalmente chegou a revelação do Espírito, aquilo que chamam de Espírito Santo, vamos dizer, né? É uma coisa que nós somos espíritos. E com o tempo não teremos medo de espíritos. Esse é o próximo passo da nossa evolução enquanto... Não teríamos medo daquilo que nós somos, né? Exatamente, né? Tá certo. Bom, Márcia, eu agradeço muitíssimo a sua vinda aqui no Espiritualidade em Debate. É um tema bem denso, é um tema, né, que para alguns pode ser um pouquinho complicado, mas é engraçado que quando a gente vai estudando, a gente vai vendo que alguns mitos vão caindo por terra, né? A gente vai aprendendo um pouco mais, tudo vai se facilitando. E vai se apaixonando pelo tema também. É verdade. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada. Não? Você que está em casa já sabe, Espiritualidade em Debate inédito, toda quarta-feira, 18 horas. Espero você semana que vem neste mesmo horário. Até lá!